E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós estamos aí em mais um vídeo, né? Mais um vídeo áudio aí, certo? E esse primeiro tema do canal aí, eu vou falar sobre a hipocrisia de alguns cristãos, certo? E para ilustrar aí essa hipocrisia, para dar o tema dessa hipocrisia aí que a gente vê aí no meio religioso, eu vou falar um pouco sobre a história de Sansão, certo? Detalhe, só adiantando aí que Sansão é um dos poucos personagens bíblicos que eu mais respeito, certo? Sansão, Elias, né? O próprio Daniel, Jonas, esses caras aí são personagens que eu respeito muito, tenho muito respeito por eles, certo? Diferentemente de outros, né? Como Davi, né? Caim, esses caras aí que se o dia que eu estiver no céu, eu não quero trocar ideia com esses caras, certo? Bom, então, velho, a gente veio no meio religioso, né, para ilustrar a história de Sansão. Sansão, ele foi um cara que já nasceu como escolhido de Deus, né? Ele foi um milagre lá, o seu nascimento já foi miraculoso. Sua mãe não podia ter filhos, né? E aí ele nasceu e tal, ele era uma criança especial, né? Separada por Deus, né? Só que a gente vê pela vida de Sansão, se você ler a história lá, a história de Sansão está no livro de Juízes, certo? E por que esse nome? Só para explicar, Juízes significa um termo para liderança, certo? Colocaram na tradução para português como juízes, mas na verdade eram líderes que lideravam o povo de Israel. Então Sansão foi um líder, assim como Débora foi outra líder, assim como Gideão foi um líder, né, em determinada época. Enfim, juízes, então entenda, quando você vê lá o livro de Juízes, significa histórias dos líderes, que pessoas que lideraram o povo de Israel em determinado momento da história. Beleza? Beleza. Então ah, João não, Sansão. Sansão, você vê pela história dele que ele era um cara assim muito, ele não era muito devoto, né? Ele não era um cara devoto, certo? Ele não era um cara assim aplicado na religião, apesar de ser um líder, né? Mas ele era um líder em que sentido? Por conta da sua força, né? Por isso que ele liderava o, o povo de Israel, né? E naquele contexto ali, ele, por ele ter essa habilidade diferenciada, que era a sua força, ele acabou sendo o líder do povo, escolhido para ser o líder, certo? Mas se você for ver a história dele no lado religioso, ele não era um cara muito religioso, certo? Ele não era um cara assim que gostava de orar, como Daniel, por exemplo. Ele não era um cara que era comprometido com as questões religiosas do povo, certo? Então você vê que ele era meio aquele cristão do curso livre, certo? Apesar de ser fiel a Deus, né? Ele quebrou ali alguns votos, né? Você vê que na história dele que ele se embriagou, que ele se contaminou com cadáver, né? Ah, mas como assim ele se contaminou com cadáver? Quando ele toca no leão morto lá, é uma contaminação e ele, por ser um homem separado, um homem santo, né? Santo no sentido, a palavra santo no sentido ali do hebraico, não significa pessoa sem nenhum dolo, tá? Sem nenhuma mácula. Significa pessoa separada. Então, quando fala que Sansão era santo, ele era separado, né? Assim como outras pessoas da Bíblia. Os santos significam os separados, certo? Para viver uma vida diferenciada. Bom, então, ele quebra ali alguns votos que ele faz, né? Que ele não podia fazer, né? Que ele não podia quebrar. Então você vê que ele não era um cristão assim muito aplicado, né? Ele era meio atrapalhado ali, certo? Meio, meio banda voou, né? Como diria lá no Nordeste. Né? Então o Sansão, ele, ao término da sua vida, né? Ele
acaba ali sendo pego pela sua própria ambição, né? Ele tinha lá as suas fraquezas, né? Que a fraqueza deles, se você ler a história, você vai perceber que é a mulherada, né? E ele gostava também de tomar um vinho, né? Então ele se embriaga e aí se encantava ali pelas moças femininas, né? E é isso aí que acaba fazendo com que ele ferrasse com a sua própria vida, né? Mas mesmo ele causando assim alguns transtornos a si mesmo e a outros, de certa forma ele ainda cumpriu ali o propósito de Deus na vida dele, né? Que Deus queria que ele brigasse, guerreasse contra os filisteus, né? Que os filisteus eram o povo que oprimia o povo de Israel à época, certo? Então, de certa forma, aos trancos e barrancos, Sansão, mesmo ele não sendo ali um cristão ou um hebreu, um religioso exemplar, ele acabou cumprindo ali o seu papel de certa forma, certo? Ah, agora vai aqui a minha reflexão, né? Será que eu acho? Será que a gente pode imaginar chegar no céu e ver Sansão lá? O que você acha? Eu recomendo que você leia a história dele, tá? Eu fiz aqui apenas um resumo, né? Bem breve. Leia a história lá no livro de Juízes, na Bíblia, e você vai tirar suas próprias conclusões. Se você acha que o Sansão, a vida que ele teve, ele vai para o céu ou vai para o inferno, né? Porque hoje em dia se fala-se muito do céu, né? Ai, Deus é muito bonzinho, Deus é amor, né? Deus não pune, Deus não condena. Que blasfêmia, né? Que hipocrisia, que nojeira, que frase diabólica, né? Deus não condena, né? Deus é muito bonzinho, né? E engraçado, parece que esse povo não lê a Bíblia, né? Ou lê só a parte que convém, né? Esse povo aí que se diz religioso, que estão aí formando, enriquecendo e criando várias igrejas aí do curso livre, né? Igrejas que não tem nada a ver com o evangelho, tem nada a ver com o que está lá na Bíblia, certo? Então você vê lá pessoas que fazem todo tipo de canalice, falcatrua, né? Que são bandidos, né? Que são políticos salafrários, que são membros de quadrilha mesmo, né? Gente da pior estirpe dentro dessas igrejas aí, formando igrejas, né? E ainda tem coragem de ir lá para a igreja e querer dar lição de moral em você, né? Em você, em mim, né? Vai você lá, uma pessoa comum, um cidadão comum, simples, que está só querendo buscar a Deus e a sua salvação, né? Que é o que a Bíblia pede para você fazer, certo? Jesus, ele veio sacrificar por você para que você fosse salvo, salvar você do seu pecado, para que você não vá para o inferno, certo? Porque as pregações que falam hoje aí, dessas igrejas aí de mercado, dessas igrejas falsas aí, essas igrejas do diabo, vamos falar o português correto, porque quem comanda essas igrejas aí de quadrilhas, de todo tipo de canalice aí, é o diabo. É o diabo e os seus amiguinhos ali, né? Eles estão fazendo o papel do diabo, certo? Então, vem com esse papinho aí que, mas a igreja tem pessoas de Deus ali, tem... Pô, se a pessoa é de Deus e ela sabe que aquele culto ali, que aquelas pessoas que estão ali estão escarnecendo, estão esculachando, estão demonizando a palavra de Deus, ela não vai querer ficar ali, certo? Então, não é bem por aí, tá? Ah, a pessoa é de Deus, uma outra é de Deus. Ah, será que é mesmo? Será? É aquilo, o porco anda com porco, né? Raposa com raposa, águia com águia. Então, assim, gente de bem quer andar ao lado de gente de bem. Não existe esse papo de que eu conheço, eu ando no meio de um monte de gente que não presta, gente do mal, mas eu não, eu sou do bem. Não, não, isso não existe. Quem anda com porco, a própria Bíblia fala, farelo come, certo? Então não vem com essa aí. O tolo anda com o tolo.
tem lá no livro de Provérbios, né? Salomão. Então, mais um aí para você pensar, né? Então, sobre essas igrejas aí, será mesmo que essas igrejas aí são de Deus, né? Porque o que mais se vê ali não é a palavra de Deus. O que a gente vê é um show, certo? É uma apelação emocional, certo? É um coach em vez de um pastor, né? É aquele cara ali que fica com palestrinha ali para você se sentir acolhido, você que está aí sofrendo, ou você que está com algum problema emocional, algum problema social, algum tipo de coisa. Esses caras aí, eles já sabem disso, pô. É gente treinada. Eles já sabem disso. Eles sabem que você está ali fragilizado ou fragilizada, né? E aí eles se aproveitam disso para vender o peixe deles e jogar a rede e você cair que nem um peixinho, entendeu? E aí você se sentindo acolhido ou acolhida por esse tipo de gente aí, esses lobos em pele de cordeiro, que o próprio Jesus pediu para a gente ficar alerta, já era, você se comprometeu emocionalmente. E aí quando o pastor lá, o pastor, né, o pseudo-pastor ou o coach ganha lá a sua atenção, né, ganha o seu comprometimento, ganha, enfim, ganha você emocionalmente, já era, você vai fazer tudo que ele mandar. Então, se ele mandar você vender a sua casa, você vender seu carro para doar para a igreja, você vai fazer. Por quê? Porque ele conseguiu capturar você mentalmente, certo? Ele conseguiu capturar o seu emocional. Esse pessoal, gente, eles trabalham com a emoção, entendeu? Eles querem pegar você pela emoção. E aí você emocionado, você vai tomar as piores decisões da sua vida. Você estando emocionado, nossa, a palavra de Deus falou comigo. Deus está usando essa pessoa para falar comigo. Nossa, é de Deus mesmo. Mentira, não é de Deus isso aí. É coisa da sua cabeça, certo? E essa gente aí, eles são conectados. Eles são bandidos mesmo, né? Eles já sabem tudo que eles precisam falar ali de você, enfim, das pessoas que estão ali, para você acreditar nele, certo? Aí você pensa que foi Deus que falou com ele. Não, não foi Deus. Não foi Deus. Comece a observar, certo? Bom, então, cara, a gente vê aí que nessas igrejas aí, de hoje em dia, é claro, você pode questionar aí, cara, então você está falando que nenhuma igreja presta? Não, não disse isso, tá? Eu ainda acredito que existem aí pessoas sinceras, né? A própria Bíblia diz que Deus vai resguardar os remanescentes, remanescente fiel, está na Bíblia. Quem é o remanescente fiel? É aquele que não se deixou contaminar, que não se deixou levar pela a vaidade e a luxúria do mundo, né? Pela corrupção do mundo. Então tem sim o remanescente fiel, mas você achar um remanescente fiel nessas igrejas aí é quase impossível, é quase uma tarefa impossível, certo? Então você é um remanescente fiel. Se você pode me perguntar isso, né? Você se considera um remanescente fiel? Olha, cara, eu dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas inquietudes, né? Que eu questiono muito a Deus, tem coisa que eu não entendo e que porque Deus não faz nada, porque Deus permite tanta merda aí, tanta coisa errada, tanta gente perversa aí dentro das igrejas dele aí, pintando e bordando, né? Gente do mal mesmo, e faz aí, acontece aí, e ele não faz nada, ele não toma uma atitude, não age, certo? Então eu questiono mesmo, e eu creio que Deus se ofende menos. É melhor eu falar o que eu penso do que eu ficar fingindo, porque mesmo que eu finja, Deus sabe quem eu sou, né? Então não adianta. É melhor eu expor, falar a ele que, Deus, o senhor não. Isso aí pra mim, o senhor tá errado, velho. O senhor tá errado nisso aí. Entendeu? Eu não entendo isso aí. Porque, tanta mentira aí, tanta coisa errada aí que usam a sua palavra para pregar aí, tanta coisa que não presta aí, fazendo contra os inocentes, né? Usando a sua Bíblia para pregar coisas erradas, ensinar coisas erradas, e o senhor não faz nada, véio.
Pô, isso aí é revoltante, entendeu? Então, assim, eu me considero, sim, uma pessoa que é um remanescente, sim, porque mesmo diante de tantas dificuldades, eu sempre procurei manter a minha integridade, sempre procurei ser honrado, sempre procurei ficar firme ali no que eu acredito que a palavra de Deus ensina, certo? Tenho minhas fraquezas, minhas falhas? Sim, como todo ser humano. Mas uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você ser perverso, certo? Existe uma diferença muito grande entre ser um pecador e ser um perverso, um maldoso, uma pessoa diabólica. Tem diferença, certo? Então, eu, eu me considero sim um remanescente, certo? Porque diante do que eu vejo aí, vai ser assim, uma injustiça muito grande se eu não for para o céu. Vai ser uma injustiça muito grande, certo? Mas eu acredito que eu tenho cadeira cativa no céu, né? Não tem como eu não ir para o céu, né? Porque eu sempre fui uma pessoa correta, nunca fiz mal a ninguém, nunca fiz não intencionalmente, entendeu? Nunca fui perverso, assim, sem nenhum motivo, né? Claro, ninguém é santo, né? Houve momentos, né? Há momentos em nossa vida que a gente é injustiçado e a gente quer também atacar, né? A gente é atacado, injustiçado e a gente quer revidar, né? Mas não sem causa nenhuma, né? Tipo, não por simples sadismo, você querer agredir uma pessoa ou agredir, quando fala agressões, é de várias formas, né? Não é só agressão física. Você querer, enfim, agredir, prejudicar uma pessoa a troco de nada. Tem diferença, né? Então, essas igrejas, resumindo, essas igrejas aí, elas são movidas pelo diabo, boa parte delas, tá? É o diabo que está ali controlando, tá bom? Claro que tem sim os remanescentes de Deus ainda na terra, claro, né? Senão, pô, a própria Bíblia fala isso, tá? Então, tem os remanescentes de Deus. Porém, esses aí são difíceis de achar, certo? Então, se você encontrar um remanescente, pô, você foi um felizardo ou uma felizarda, certo? Tente ficar próximo dessa pessoa, beleza? Porque é difícil de achar. E a história de Sansão, voltando à história de Sansão, a gente percebe que Deus, mesmo com a pessoa tendo aí alguns deslizes, né, algumas questões, né, que é da própria vida, Deus ainda pode usar aquela pessoa que é correta, certo? Ou aquela pessoa que é sincera, tudo bem? Então, a história de Sansão nos ensina isso, beleza? E só para terminar aí o vídeo, que já ficou longo pra caramba, já tá ficando bem longo, né? Quase 20 minutos aí de vídeo. É isso, cara. Não acredite em qualquer historinha, essas profecias aí que você vê dessas igrejas aí, profecia, porque eu recebi uma profecia e tal. Eu, eu faço 500 profecias. Cara, isso aí, essa gente aí, eles têm toda uma técnica. Muitos têm treinamentos psicológicos, né? Eles conseguem reconhecer o trejeito da pessoa. E aí eles ficam falando ali o que você quer ouvir e tal, para parecer uma profecia. Para você ter uma ideia, as profecias da Bíblia, né, era de vez em quando que aparecia um profeta. Deus levantava um profeta, certo? E para o cara ter uma visão, ter uma profecia, era de tempos em tempos. E você vê igreja aí que tem 3, 4 profetas na mesma igreja. E no mesma noite, ali no mesmo culto, 5, 6 profecias.
Entendeu? Você para pensar, não tem alguma coisa errada nisso aí? Então, meu, é só pensar um pouquinho. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e começa a reparar no que você vê aí nessas igrejas. Aí você vai ver que não tem nada a ver com. Claro, tenta tirar o seu emocional de lado. Porque se você for ir pelo seu emocional, você vai ficar ali, mas é tão bom ir lá ver o que o pastor fala, eu me sinto tão bem. Aí você vai continuar nisso aí, né? Nessa boiada aí, certo? Mas se você parar para pensar racionalmente e estudar a Bíblia ali, você vai ver que não faz muito sentido o que a gente vê aí em muitas igrejas aí, na maioria delas, tá? Que Deus é amor, que Deus é bonzinho, tá? Eles pregam muito isso aí, mas eles pregam meias verdades, né? Isso é uma meia verdade, porque a Bíblia diz também que Deus é justiça. A justiça de Deus é vista nesse mundo? Não. É vista? Não, não é. Se eu falar para você que Deus, a justiça de Deus é vista, aqui se faz, aqui se paga. Mentira. Mentira. Tá? Não é vista, não existe isso de aqui se faz, aqui se paga. Não existe isso de lei da semeadura. Né? Você colhe o que planta. Mentira. Isso é mentira também. Tá bom? A gente não colhe o que planta. É só você conversar aí com um canalha aí que você vai entender isso aí. Converse aí com. Chega uma pessoa dessa aí que já aprontou tudo que não presta aí, ou qualquer tipo de canalice aí. Você vai ver, pergunta a ele, meu, você fez isso, você fez aquilo lá e tal. E aí, mano, você pagou, velho? Você pagou aí pelo que você fez? Te sacanearam? Ou você tá pagando aí pelo que você fez lá com fulano, com Beltrano, no passado aí? Você fez? Enfim, você tá pagando? Você pagou de alguma forma e tal? Aí o cara vai te falar, pô. Tem gente que tá até melhor, entendeu? Passou a perna nos outros aí, entendeu? Pra se dar bem, pra crescer na vida, se é que isso é crescer, né? Mas enfim, passou a perna nos outros e vai ver a vida do fulano, vai ver a vida do Beltrano. Estão ótima. Como diz aí um palestrante, estão muito bem, obrigado. Chega a ser uma piada isso aí. Mas então, quando ficam arrotando para você essas frasezinhas aí de coach, aqui se faz, aqui se paga. Não, porque existe a lei do retorno e da atração, né? A lei da semeadura. Mentira, isso é mentira. Tá? É só você ver aí a vida desses canalhas aí, de bandidos, de políticos, de gente aí que não presta aí, todo esse tipo dessa gentinha aí do diabo aí. Você vai ver que não existe isso. O mundo é do diabo, o mundo é do maligno. Entenda uma coisa: o mundo é do diabo, o mundo é do maligno. Então, quanto mais pilantra, quanto mais parecido com maligno, quanto mais perverso e canalha você for, mais você será abençoado pelo maligno. Certo? Pode parecer triste isso que eu estou falando, mas é a verdade. Quanto mais a vontade do diabo você fizer, melhor para você nesse mundo. Certo? E quanto mais parecido com Deus, quanto mais você contraria o diabo, o maligno, mais você vai se ferrar nesse mundo. Certo? Essa é a realidade, cara. De quem é sincero a Deus, essa é a realidade. O que fugir disso aí é comentário. Pode desconfiar. A pessoa que falou que foi abençoada a Deus, que ficou muito bem financeiramente, ou enfim, ou em qualquer outra parte da vida, só fazendo bem, desconfie. Desconfie que tem alguma coisa errada aí. Essa pessoa fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa. Ou fez alguma coisa no passado para ficar bem com o capeta e seus amiguinhos, ou está fazendo alguma coisa de errado, por isso que está prosperando aí, certo? Então é isso aí, cara. Foi esse aí o vídeo, tá? Primeiro vídeo aí, certo? Foi mal aí que ficou longo, mas enfim, é um vídeo aí mais para a gente refletir aqui sobre coisas sociais, coisas religiosas. Próximo vídeo aí eu vou falar sobre música, certo?
Então é isso aí. Firmeza. Falou.